Pessoal do quinto período. Infelizmente, nós não conseguimos fazer nossa aula, né, de forma ao vivo por conta do problema de internet, mas eu vou gravar esses vídeos referente ao assunto da aula, certo? Do dia 2 de setembro. E aí vocês acompanham o programa para que a gente não atrase o cronograma, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam para o meu e-mail. Acredito que eu já passei para vocês o e-mail, certo? Da turma. E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje a nossa aula seria a finalização do pedido na petição inicial. Nós já começamos a conversar sobre pedido, né? Nós já vimos que o pedido é um projeto da sentença. Em que sentido? No sentido em que o juiz, pelo princípio da congruência, e nós estudaremos isso quando formos ver decisão judicial, por esse princípio da congruência, o que o juiz colocar na sentença judicial, na decisão que finaliza o processo de conhecimento, ele tem que se basear efetivamente no que está sendo requerido pelas partes, certo? E aí ele vai julgar procedente ou improcedente o pedido do autor, certo? Então, tudo que tiver no pedido vai ter que ser analisado pelo juiz na sentença. Então, o pedido, ele é um projeto da sentença, porque a sentença vai se basear nele para efetivamente determinar o julgamento procedente ou improcedente. Nós vimos também quais são os elementos da demanda, que a demanda tem um elemento subjetivo, que é a parte, e tem dois elementos objetivos. Um é a causa de pedir, nós já conversamos sobre a causa de pedir, remota, os fatos, próxima, a fundamentação jurídica, e o pedido. O pedido nós não analisamos na aula inicial sobre petição inicial. Nós estamos falando numa aula específica, né, sobre pedido, diante da importância desse elemento da petição inicial. E conversamos também qual é a importância do pedido dentro da petição inicial. O pedido dentro da petição inicial tem como importância bitolar a prestação jurisdicional, identificar a demanda, né? Ou seja, através da análise do pedido, o juízo pode verificar se aquela demanda ela tem conexão com outra demanda, se existe litispendência, ou seja, se eu entrei com uma ação nova, mas que tem identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, e também analisar se aquela discussão judicial já é alvo de coisa julgada. Então, a análise do pedido ela é capaz de sedimentar todas essas caracterizações e identificações da demanda. E, por fim, a importância do pedido é justamente porque ele é utilizado como parâmetro para fixação do valor da causa. Exemplo, se você ingressar com a demanda de indenização por danos materiais, e aí no pedido você pedir a condenação do réu ao pagamento dessa indenização de danos materiais no valor de R$2.000, o valor da causa, obviamente, vai ser o valor que está sendo requerido. E aí, nós conversamos sobre pedido imediato e pedido mediato. Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o pedido imediato é a providência jurisdicional, certo? Eu quero a condenação do réu, eu quero a constituição de um direito, eu quero a desconstituição de um negócio jurídico. E aí, o pedido imediato, ele tem que ser sempre determinado. Eu tenho que dizer sempre o que é que eu quero que o Poder Judiciário faça. Eu quero que ele condene, eu quero que ele constitua, eu quero que ele desconstitua, eu quero que ele declare, certo? Então, essa prestação jurisdicional tem que ser determinada. E aí, entende-se, né, a maioria dos doutrinadores de processo civil que o princípio da congruência ela não abarca o pedido imediato. Por quê? Porque o juiz ele vai analisar a petição inicial, a demanda como um todo, e vai determinar qual efetivamente é a conduta jurisdicional mais adequada no julgamento daquela demanda, certo? Diferentemente disso,
nós temos o pedido mediato, que é o bem da vida, o resultado prático pretendido pelo autor. E aí, efetivamente, o juiz não pode se afastar desse pedido, né? Então, o pedido mediato, existe a obrigatoriedade do juiz observar o princípio da congruência, no sentido em que o juiz ele não pode se afastar daquilo que está sendo requerido. Ou seja, o autor pede a condenação do réu o ressarcimento do prejuízo. E aí, esse ressarcimento, ele pede que seja feito através da troca do carro. Bateu no carro dele e ele quer a troca. O cara tem um carro novo que é igual ou muito semelhante ao carro que sofreu a colisão, e aí ele pede, né, para satisfação daquele bem da vida, que é o ressarcimento do prejuízo, que efetivamente ocorra a troca entre os veículos. O réu fica com o veículo que ele causou prejuízo, e aí o autor ficaria com um carro novo. Veja, o que ele quer é ter um carro, ele quer o ressarcimento do prejuízo, né? Ele não quer ficar com aquele carro que está efetivamente danificado. E aí, a prestação jurisdicional que ele quer é que o réu seja condenado a fazer a troca entre o carro dele que está batido e um carro novo. Só que, quando o juiz vai analisar o processo judicial, não é como é que eu posso dizer? Não é justo, né, dentro das circunstâncias do processo, eu determinar a troca, né, do carro batido por um carro novo, porque o prejuízo sofrido é um prejuízo que sequer chega a R$2.000. Ou seja, com simples você levar simplesmente o carro para uma autorizada, ou então um mecânico, dentro, sei lá, do seguro, daquela rede do seguro, seria possível revitalizar o carro com um valor mínimo. E aí o juiz, ele vai determinar o ressarcimento do prejuízo, que é o bem da vida que o autor requer, mas por uma prestação jurisdicional diferente. Então veja, o juiz não precisou ficar adstrito ao pedido imediato, que é a prestação jurisdicional, a forma como ele vai dar o bem da vida. Mas ele precisou obedecer ao pedido mediato da parte, ou seja, ao ressarcimento do prejuízo. E aí, quais são os requisitos do pedido? E aí foi quando a gente parou na aula passada. Nós temos alguns requisitos. Temos como requisitos que o pedido deve ser certo, o pedido deve ser determinado, o pedido deve ser claro e coerente. Então, temos 4 requisitos. O primeiro é que o pedido deve ser certo, certo? Quando eu falo em pedido dever ser certo, eu estou querendo dizer que o pedido ele deve ser expresso, certo? O que é pedido expresso? É efetivamente eu determinar o que eu estou requerendo. O artigo 322, parágrafo 2º, vem nos dizer que existe a possibilidade, né, de admitir que o pedido do autor, um pedido que o autor tenha feito na fundamentação de sua petição, mas que não tenha sido objeto de expressa menção no tópico dos pedidos. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, como nós já falamos nas aulas anteriores, não adianta eu fazer o relato dos fatos, certo? E não colocar efetivamente aquela pretensão nos pedidos. Por exemplo, como eu falei na aula passada, existe efetivamente uma responsabilidade civil do réu em relação ao autor. O réu ocasionou um prejuízo ao autor, e aí o autor entra com a demanda e relata nos fatos, né, na causa de pedir remota, todo o prejuízo que sofreu. Ele relata o prejuízo de ordem material, diz que teria sofrido um prejuízo de R$2.000, e também relata que sofreu um abalo psicológico, enfim, que seriam danos extrapatrimoniais. E ele relata tudo isso. No entanto, quando chega nos pedidos, ele apenas pede que o réu seja condenado a pagar uma indenização por danos materiais. Ou seja, não bastou que ele tivesse feito o relato dos fatos, né,
contado a história, que aconteceu também um dano extra patrimonial, se ele efetivamente não incluiu nos pedidos um requerimento de indenização por danos morais. Nesse caso, certo, nós não temos um pedido expresso de condenação em danos morais. Por este motivo, considerando o princípio da congruência, o juiz, como regra, não poderia efetivamente condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, porque isso não foi pedido na petição inicial. No entanto, o parágrafo 2º do artigo 322 do CPC vem nos dizer que, se da interpretação, sistemática da petição inicial se depender que a parte efetivamente queria pedir essa indenização, como eu faço nas minhas petições. Por exemplo, eu relatei nos fatos que teve o dano patrimonial e que teve o dano extra patrimonial. E aí, na fundamentação jurídica, eu abro um tópico, do direito e um subtópico do dano material. Esclareço qual foi o dano, tudo direitinho, digo as provas que foram produzidas ou que poderão ser produzidas e digo o valor. Abro um subtópico do dano moral, e aí eu fundamento juridicamente, eu faço a subsunção da norma ao fato, demonstro qual o valor que esse dano moral teria, e aí ao final do tópico eu requeiro efetivamente que o réu seja condenado ao pagamento de danos morais. Só que quando chega no tópico dos pedidos, eu esqueço de escrever o pedido de condenação a danos morais. Ora, é uma situação completamente diferente. Nesse caso, eu efetivamente demonstrei a vontade daquela parte de requerer indenização por danos morais. Então, nesse caso, diante da interpretação sistemática da petição inicial, pode-se sim admitir que o juiz deva analisar um pedido, mesmo que ele não esteja no tópico específico dos pedidos na petição inicial, certo? E aí, o pedido imediato e o pedido mediato devem ser certos, ou seja, tem que ser expressos, não podem ser implícitos. E aí nós veremos efetivamente alguns casos de pedidos implícitos ao longo da nossa aula. O segundo requisito do pedido que eu trago para vocês é justamente o pedido tem que ser determinado, certo? Nós já vimos o pedido certo e temos o pedido determinado. E aí, nós temos que o pedido deve ser líquido, a liquidez do pedido. E com relação à liquidez, eu estou querendo dizer que deve existir uma determinação em relação à qualidade e à quantidade do pedido, certo? E aí, só voltando um pouquinho em relação à questão do pedido, quando o pedido não pode não ser certo, que seria o pedido implícito, é justamente aqueles pedidos por exemplo, você quer uma condenação a uma obrigação de pagar quantia. E aí você diz que o seu prejuízo foi um prejuízo de dano material de R$2.000. Só que vocês têm consciência de que um processo não dura apenas um mês. Tem processos que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende muito do andamento daquela comarca. Digamos que o processo tenha passado 3 anos para ser julgado e mais 1 ano para executar, ou seja, 4 anos. Aqueles R$2.000 já se transformaram em outro valor, porque tem a correção monetária, tem a incidência de juros. Então, a incidência da correção monetária de juros é um pedido implícito. Em que sentido? No sentido em que, mesmo não estando expresso na petição inicial, o juiz deve efetivamente condenar o réu ao pagamento do valor corrigido e com a aplicação de juros, certo? Então, o pedido em regra é certo, mas no Código Civil de Processo Civil vocês vão achar algumas hipóteses de possibilidade de pedido implícito. Esses pedidos são excepcionais, certo? E aí, passando para o segundo requisito agora, de fato, o pedido deve ser determinado. E determinação é liquidez, Eu digo que o pedido é líquido quando houver uma delimitação em relação à qualidade e à quantidade, certo? Tem que dizer efetivamente o que é que eu quero. Eu quero uma obrigação de fazer, eu quero uma obrigação de dar,
eu quero uma obrigação de não fazer, eu quero uma obrigação de entregar coisa diversa de dinheiro e dizer a quantidade, se for quantificável, certo? Temos aí efetivamente o pedido determinado e o pedido genérico. E o pedido genérico seria em relação ao pedido imediato, que é o bem da vida. E aí eu remeto vocês ao artigo 324, parágrafo 1º. E aí eu trago efetivamente uma pergunta. Pedido de danos morais pode ser genérico? Veja, de acordo com Didier e Daniel Amorim, o pedido de danos morais não pode ser genérico. Por que não pode ser genérico? Porque a própria parte que sofreu, como eu posso dizer, o dano, né? O ato ilícito que foi cometido contra si, o prejuízo, é ela quem tem que dizer efetivamente o montante que ressarciria aquele prejuízo. Esse é o entendimento de boa parte da doutrina. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem decisões no sentido de que sim, a parte pode fazer um pedido genérico, ou seja, ilíquido, dizer que quer a condenação em danos morais, mas efetivamente não quantificar quanto seria essa indenização. E aí o próprio juiz, quando julgar a demanda, ele fixa o valor, certo? Mas existe uma divergência doutrinária e entre a doutrina e a jurisprudência, certo? Fora isso, o pedido deve ser claro, ou seja, inteligível. O juiz tem que entender o que é que vocês estão pedindo. Portanto, cuidado com o português, certo? Porque um advogado ele tem que saber as regras da língua portuguesa, até para não escrever uma petição inicial que não possa ser compreendida pelo magistrado e aí efetivamente ter uma decisão desfavorável ao seu cliente. E aí é isso que eu quero dizer com um pedido claro, que você tem que fazer um pedido claro, direto, inteligível, que o juiz compreenda o que você está querendo, que não seja dúbio, contraditório, obscuro e não prejudique nem você como profissional, nem o seu cliente. E por fim, o pedido deve ser coerente, certo? O pedido deve ser consequência jurídica da causa de pedir. Então, se eu estou relatando só dano material, eu não falei nada em abalo extrapatrimonial, eu não posso fazer o relato dos fatos, fundamentação jurídica de dano material e no final fazer o pedido de danos morais. Ou seja, não existe coerência entre o relato dos fatos e fundamentação jurídica e o que foi pedido. Então, a petição inicial é uma petição, né, que tem que ter coerência em todos os seus termos, em todas as suas partes. E se o pedido ele for divergente da causa de pedir remota e próxima, essa petição inicial vai ser indeferida, certo? E aí a gente entra na acumulação de pedidos, que aí realmente a gente vai passar um tempinho a mais conversando sobre isso. A acumulação de pedidos ela pode ser própria ou ela pode ser imprópria. A acumulação de pedidos na petição inicial ela é própria quando houverem vários pedidos ou mais de um pedido e o autor quer o acolhimento de todos eles, certo? É possível que o juiz ele acolha todos os pedidos que foram feitos naquela petição inicial, certo? Então, acumulação própria, o autor faz 2, 3, 4, 5 pedidos e todos esses pedidos são possíveis de serem concedidos pelo Poder Judiciário. A acumulação de pedidos imprópria é uma acumulação de pedidos em que, não obstante o autor fazer mais de um pedido, ele tem a consciência de que o acolhimento de um pedido pode efetivamente incorrer no não acolhimento dos demais, ou seja, ele sabe que apenas um daqueles pedidos podem ser atendidos pelo judiciário. A acumulação própria pode ser simples ou pode ser sucessiva. A acumulação própria simples
é quando as pretensões não têm entre si relação de precedência. Elas são completamente independentes, certo? Ou seja, no caso que a gente conversou, em que o autor pede condenação de dano material, de dano moral e pode pedir também de dano estético, veja que cada pedido desses é acumulação própria, porque todos eles podem ser concedidos pelo magistrado, e é uma acumulação própria simples, porque o juiz, não existe nenhum tipo de dependência entre eles. Ele pode julgar o pedido de dano material procedente, o de dano moral improcedente, o de dano estético procedente ou vice-versa. O fato dele julgar procedente ou improcedente um pedido não vai afetar no julgamento dos demais pedidos, certo? A acumulação própria sucessiva, certo? Temos a simples, que já falamos, e agora é a sucessiva. A sucessiva ela se divide em duas. Temos a sucessiva preliminar e a sucessiva prejudicial. A sucessiva preliminar diz que o não acolhimento do primeiro pedido acarreta na impossibilidade do exame do segundo pedido, certo? E a prejudicial é quando o não acolhimento do primeiro pedido acarreta na rejeição do segundo pedido. Então, veja, tem acumulação própria. Acumulação própria é aquela em que o juiz, analisando mais de um pedido, ele pode conceder todos. A acumulação própria pode ser simples, quando todos aqueles pedidos, eles não têm dependência um em relação ao outro, então o juiz pode julgar de forma independente cada um dos pedidos. E a sucessiva tem a preliminar, quando a rejeição do primeiro pedido acarreta a impossibilidade de exame do segundo pedido. E a prejudicial, quando a rejeição do primeiro pedido vai acarretar na rejeição, ou seja, também julgamento do segundo pedido, certo? A diferença é essa. Preliminar, você sequer analisa o segundo pedido, você não julga o mérito, você julga o mérito do primeiro, o juiz julga o mérito do primeiro pedido que é feito, julga improcedente, e aí esse julgamento improcedente do primeiro pedido faz com que ele sequer possa examinar o segundo. E a acumulação própria sucessiva prejudicial faz com que o juiz, não acolhendo o primeiro pedido, ele necessariamente vai ter que rejeitar o segundo. Ele vai julgar o mérito dos dois pedidos, mas a rejeição do primeiro efetivamente vai gerar o julgamento de mérito do segundo, certo? Um exemplo, para ficar claro, é quando a gente coloca na contestação, que aí se aplica a ideia, né? Quando a gente fala em prejudicial de mérito, um exemplo de uma questão prejudicial, certo? Não de um pedido prejudicial, de uma questão, para vocês entenderem a lógica, é a prescrição. Quando se coloca a prescrição como uma questão de prejudicial de mérito numa defesa, vocês sabem que julgar uma demanda prescrita, você julga com resolução de mérito. Então, julgada prejudicial, o juiz efetivamente reconheceu a prescrição e ele vai julgar o mérito improcedente também do mérito em si, né? Do fundo do direito, né? Porque a prescrição é um prejudicial. Então, trazendo essa ideia, né, que nós vamos estudar de exceção, que é a defesa no processo civil, fixem bem essas premissas. Preliminar é quando o juiz ele não acolhe o primeiro pedido e, por conta disso, ele nem analisa o mérito do segundo. Prejudicial, ele rejeita o primeiro pedido e necessariamente ele vai analisar o mérito do segundo, mas terá que julgar improcedente, certo? Essa é a acumulação própria. A acumulação imprópria é aquela, efetivamente, em que o juiz, mesmo tendo vários pedidos, ele só poderá acolher um deles. Ela pode se dividir em subsidiária ou eventual, ou em alternativa, certo? A acumulação imprópria subsidiária eventual
é aquela que existe preferência entre os pedidos, ou seja, o autor ele faz vários pedidos da petição inicial, mas ele diz, olha, eu primeiro quero isso. Se isto não for possível, que me seja dado aquilo. Um exemplo clássico disso é quando você quer uma obrigação diversa de pagar quantia, né? Você quer uma obrigação de fazer da parte, e aí o autor diz, excelência, eu quero que a parte ré seja condenada a realizar uma obrigação de fazer X, mas se ele não fizer a obrigação de fazer X, que ele seja condenado em perdas e danos no valor de Y. Então, veja, o juiz não tem como acolher os dois pedidos, né? Ou ele determina e condena que ele preste a obrigação, ou condena nas perdas e danos já de antemão. E aí, o que é que ele faz? Ele vai analisar o primeiro pedido e somente se ele não conseguir dar essa tutela desse primeiro pedido é que ele vai julgar o segundo, certo? Alternativa. A alternativa é que não há imposição de preferência entre os pedidos, certo? Em que o réu, ou melhor, o autor diz, excelência, existe um contrato com a previsão da sua obrigação de fazer, mas eu peço a condenação do réu ou ao cumprimento da obrigação de fazer X ou a condenação em perdas e danos no valor de Y. Então, veja, já é uma situação diferente, né? No primeiro caso, o autor pediu primeiro a concessão da obrigação de fazer e, se fosse impossível o juiz conceder isso, que condenasse ele em perdas e danos. Então, o juiz não poderia condenar em perdas e danos antes de verificar a possibilidade da condenação na obrigação de fazer. E a acumulação imprópria alternativa, o autor pede que ele ou condene a obrigação de fazer ou condene em perdas e danos. E aí sim, o juiz, na sentença, pode escolher qual prestação ele vai conceder para o autor naquela demanda, porque ele não impôs nenhum tipo de preferência. E aí vocês, diante disso que a gente conversou de acumulação até agora, depois mandem e-mail para mim se tiver alguma dúvida, certo? E aí eu vou responder o mais breve possível, tá bom? A acumulação de pedidos ela pode ser inicial, quando ela é feita já na petição inicial, e na petição inicial o autor já relata quais os pedidos que ele requer, né? Quero condenação em perdas e danos, ao mesmo tempo quero condenação na obrigação de fazer tal, e assim vai indo. Ou pode ser posterior, com o aditamento da petição inicial. E aí, eu sugiro que vocês leiam o artigo 329 do Código de Processo Civil, que ele fala que se o autor ele quiser modificar a demanda, né? Porque modificar o pedido é você modificar um elemento objetivo da demanda, ele pode fazer o aditamento à inicial. Se for antes da citação, ele pode fazer efetivamente se tiver dentro daqueles requisitos para acumulação de pedidos. Se for depois da citação do réu, aí o réu tem que ser ouvido para dizer se concorda ou não com esse aditamento da inicial. E aí, vimos já as espécies de acumulação, mas quais são os requisitos para que aconteça a acumulação de pedidos? O primeiro requisito para a acumulação de pedidos é a compatibilidade de pedidos. O artigo 327, parágrafo 1º do CPC, vem nos dizer que os pedidos devem ser compatíveis entre si, mesmo que seja na acumulação imprópria. Eu posso fazer pedidos em que o juiz só possa efetivamente conceder um. O que eu não posso é fazer pedidos incompatíveis, pedidos que não possam de jeito nenhum conviver dentro de um mesmo processo, de uma mesma petição inicial, porque são efetivamente divergentes. Um pedido não pode jamais conviver com aquele outro, certo? O segundo requisito é que o mesmo juízo ele seja efetivamente competente para julgar
todos os pedidos. E isso está no 327, parágrafo 1º, inciso 2º. E aí eu coloquei no slide de vocês, para que vocês analisem, né, leiam o artigo 45 do CPC, porque o que é que esse artigo traz? O artigo 45 do CPC, ele vem trazer uma regra bem interessante, que não existia no CPC de 1973. O artigo 45 vem nos dar a oportunidade de que, mesmo existindo pedidos de competência estadual e federal, ou seja, não seria o mesmo juiz a competência para julgar, que efetivamente não seja de antemão julgar indeferida a petição, né, a demanda, através do indeferimento da petição inicial. E aí, como é que se faz isso? Se o juiz estadual, né, verificar que existe o interesse de um ente público federal, né, dentro daquele conceito de fazenda pública, e aí, pelo artigo 109 da Constituição Federal, quem deveria julgar a demanda seria a Justiça Federal, ele efetivamente vai declarar a incompetência dele para julgar aquele pedido e encaminhar o processo para a Justiça Federal. E aí, o que é que pode acontecer? A Justiça Federal, efetivamente, se verificar que é caso da competência dela julgar aquele pedido, ela julga esse pedido e como é que se diz? O juízo estadual, ele pode ficar com a demanda que já existia e dizer que apenas vai julgar o pedido de competência da Justiça Estadual, certo? Depois eu peço que vocês leiam com calma, detidamente, o artigo 45 do Código de Processo Civil. Se ficar alguma dúvida diante da leitura desse artigo, mandem e-mail para mim, certo? E na próxima aula, que a gente conseguir fazer, não presencialmente, né, mas ao vivo, tudo direitinho, a gente faz um esclarecimento sobre esse dispositivo legal, certo? O terceiro requisito para a acumulação de pedidos, né, ou acumulação de pedidos, é a identidade de procedimento ou a possibilidade de que ambos aqueles pedidos se submetam ao procedimento como ordinário, né? Eu não posso ter pedidos que tenham procedimentos completamente diferentes. Ou eu tenho pedidos que têm o mesmo tipo de procedimento, ou eu tenho pedidos em que eu possa, ambos eles, eu possa julgá-los, né? Ou eles possam ser conduzidos dentro do procedimento comum ordinário, certo? Eu não posso fazer um pedido com base na legislação específica de um procedimento, juntamente com um pedido de outro procedimento especial, certo? Nós temos o caso de procedimento especial de ação de alimentos, execução de alimentos, e aí, efetivamente, eu não posso acumular um pedido desse com um pedido de outro tipo de procedimento especial, que é o de inventário. E aí eu acumular duas demandas que são totalmente divergentes, né? Então tem que ser, efetivamente, ou pedidos afetos ao mesmo procedimento, ou pedidos que digam respeito a demandas que não exijam necessariamente um procedimento específico e possam ser acumulados para que ambos caminhem no procedimento comum ordinário. E aí, quais são as espécies de pedido? Primeiro eu trago para vocês o pedido genérico, né? Que nós falamos anteriormente, mas que eu trago aqui mais detalhado. O pedido genérico, que é a exceção, certo? O pedido determinado é a regra, o pedido líquido. E quais são, em que casos eu posso ter o pedido genérico? Eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo, para poder postar para vocês, e aí eu continuo no próximo vídeo, certo?